Pronto. Glória a Deus. Amém? Amém. Já está? Tá. Aleluia. Mais uma vez estamos aqui para darmos sequência àquilo que Deus colocou no nosso coração. Agradecer por essa oportunidade, por esse momento memorável na qual nós estamos presenciando as maravilhas que Deus tem feito em nossas vidas. Antes de nós lermos aqui a palavra de Deus que se encontra no livro de Juízes, porque nós terminamos Êxodo, nós estamos começando em Juízes, porque Juízes fala um pouco sobre os juízes que operaram depois da morte de Josué. Então Israel entrou na Terra Prometida e depois dos 110 anos de Josué, simplesmente houve um aparato, um afastamento. Então Deus usou os juízes, e os juízes simplesmente foram levantados para poder levar o povo de Israel ao arrependimento e o caminho da busca verdadeira ao Deus de Israel. Então, antes de nós lermos aqui Juízes no capítulo 6, nós vamos fazermos uma oração de agradecimento pelo que Deus tem feito e Deus está fazendo, e agradecer por essas maravilhas que Ele está operando. Oramos pelo excelentíssimo juiz Sérgio Moura, a doutora Janaína, os brasileiros 200 milhões, enfim, todo um propósito que nós estamos vendo com os nossos olhos alegres, o operar e o agir de Deus. E Deus, quando começa a agir, Deus, quando começa a operar, coisas grandiosas acontecem, e nós estamos esperando que certamente essas leis serão transladadas ao Brasil e muitas maravilhas irão acontecer, e o povo de Deus e todos aqueles que buscam a Deus com sinceridade irão ver os cumprimentos bíblicos, porque a palavra de Deus ela não vai voltar vazia, porque Deus está levantando uma geração, um povo forte, lavado e remido pelo sangue de Jesus e comprometido com a palavra dele e com a verdade dele. Nós somos gratos por Jesus, pelo Espírito Santo, pela Bíblia. Agradecemos pela Life Church, pastor Steve, pelo Luiz, pelas pessoas que estão em nossa volta. Nós cremos que Deus começou a fazer uma obra excelentíssima e ela chegará ao final com êxito e com vitórias, porque Deus de Israel, Ele não muda o seu parecer e a sua palavra não voltará vazia. Agradecemos a Deus, oramos pelo aquele povo, os nossos irmãos da fé, irmãs da fé, que estão sendo mortos. Essa semana nas redes sociais colocaram os estúpidos levantando a cabeça dos irmãos e das irmãs que mataram os irmãos cristãos e colocando na internet uma afronta ao Deus de Israel. Então eu não consigo, e não entra na minha cabeça como é que as pessoas tão estúpidas que não querem ver um povo buscando um Deus verdadeiro e andando um caminho reto de retidão, e esse povo destruindo o povo de Deus como se fosse pessoas indigentes. Então isso me transtorna o coração, e essas coisas acontecendo ainda nesse século, porque essas atrocidades elas costumavam acontecer no passado, há 3, 4 mil anos atrás, e nos entristece ver essas coisas acontecendo no dia de hoje, porque o direito de exercer uma religiosidade, de sermos cristãos verdadeiros, ela envolve um sacrifício, e esse sacrifício que esses nossos irmãos estão sendo mortos estupidamente por esses malditos estúpidos, não vai ficar assim calado, e tenho certeza que Deus vai tomar efeito e vai fazer alguma coisa, porque assim como Deus fez aqui com Gideão, nesses 4.500 anos atrás, Deus vai fazer esse presente nesse tempo de hoje presente também, porque eu sei de uma coisa, eu estou há 19 anos na presença do Senhor e sei que o final da minha trajetória vai ser o céu. E para mim chegar no céu, eu tenho que passar por esse meu caminho e embaixo das diretrizes da vontade do Senhor e saber que a palavra dele vai se cumprir na minha vida. É a missão que ele me deu, vai ser levada a efeito e eu vou cumpri-la. Eu quero abrir esse espaço, como nós estamos relatando toda a semana. Eu quero deixar aqui o meu alerta de que esse ano eu tenho pretensões no dia 20 de dezembro estar pousando no Rio de Janeiro. Voltar para casa vai ser um objetivo até o final do ano, porque eu tenho uma meta e o meu objetivo está sendo conquistado e eu quero cumprir efeito e cumprir a minha missão no Brasil. E essa oração eu quero continuar e levante, né? Que nós possamos levantar uma geração hoje forte no Brasil, para que nós possamos mostrarmos os direitos. Eu estou aqui nos Estados Unidos há esse tempo e tenho visto Deus operar maravilhosamente, tenho visto grandes coisas acontecerem e mais estão por vir ainda. Então, o que me alegra
é saber que no final dessa trajetória eu tenho um céu para mim entrar pela porta da frente. Assim como eu entrei nesse país pela porta da frente, eu vou entrar no céu pela porta da frente, porque Deus nos concedeu uma missão e nós vamos levar essa missão. Antes de voltar para o Brasil até o final do ano, eu quero ir até o túmulo do presidente George Washington. Quero fazer uma oração em agradecimento, porque é um homem que merece os respeitos por todas as gerações futuras. Porque quem chega nos Estados Unidos se depara com o ônibus daquele amarelinho, quando para no trânsito, para todo mundo atrás. E ali as luzinhas acesas, e todo mundo para trás, não vê ninguém reclamando de nada. E assim como as leis, quando um cidadão chega diante de um juiz, a Bíblia é levantada, ele tem que levantar a mãozinha e fazer um juramento, dizer a verdade. Então, esse juramento e esse ônibus quando para, eu quero ver isso no Brasil também, porque nós temos que mostrar que a educação, se ela não começar de cedo, no nosso país vai viver como está na América, lá na América do Sul, na Centro-América, e nós estamos vendo que o efeito dominó está surtindo efeito, porque os presidentes de Honduras, que caiu, de Guatemala, que está preso, e da Argentina, que foi deposto, e assim do Brasil, que está saindo. Então nós queremos ver a cidadania, o povo exercer uma função, e ver um governo trabalhar em prol do cidadão. Não o cidadão trabalhar para um governo que não quer saber de benefícios a todos aqueles que trabalham o tempo todo e nunca tem nada. Muitos, milhões de brasileiros estão nos Estados Unidos, não conseguem mais viver no Brasil, porque o sistema de pagamento aqui é semanal. Então o povo está acostumado a ter 2, 3 carros na garagem. Todo brasileiro que chega aqui não quer voltar para trás, porque aqui está as bênçãos de Deus. Então sou grato a esse presidente extraordinário que colocou esse país nesse patamar de igualdade, de justiça, onde todos têm o mesmo direito. Então é esse mesmo direito que vai ser transladado ao Brasil, que o excelentíssimo juiz Sérgio Moro, a doutora Janaína e os demais brasileiros que estão se levantando, porque nós estamos imbuídos em fazermos campanha de orações e jejuar constantemente para ver as leis de Deus operar e a corda do mal ser deposta, e nós vemos o bem prevalecer, porque aonde Deus coloca a mão dele, o mal não pode prevalecer, porque o efeito dominó já está acontecendo, e agora é hora do levante do povo de Deus, lavado e remido, e mostrar que faz diferença. E nós vamos agradecer a Deus por tudo isso e por mais que Ele irá fazer, que Ele possa estar nos preparando mentalmente, fisicamente, espiritualmente, para o que vier na frente. Eu estou preparado, porque eu sei que o Deus de Israel que eu sirvo, Ele nunca irá me abandonar e nunca vai fechar as portas do céu para mim. Amém? Senhor nosso Deus, Pai nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Pai Santo, Deus poderoso, de poder, honra e glória. Nesse momento somos gratos ao Senhor pelas maravilhas que o Senhor tem operado. Oro pelas familiares daquele povo do Oriente Médio, do Sul, do Oeste, da Ásia, de todos os continentes europeus, onde os nossos irmãos da fé estão sendo estupidamente mortos, Deus. Que o Senhor possa estar usando de misericórdia com os seus familiares, que a sua proteção possa estar diante desse povo, para que possamos ver o agir do Senhor. E esses estúpidos que estão matando e mostrando as cabeças dos nossos irmãos, queimando vivo, metralhando igreja, queimando igrejas, que nós possamos ver o Senhor agir, Deus de Israel, porque nós não aceitamos ver essas desigualdades acontecerem nesse tempo presente, e sabemos que isso já acontecia no passado, mas hoje nós estamos sendo levantados, meu Pai, como uma autoridade que o Senhor nos concedeu, e que nós possamos ver o agir do Senhor de uma maneira clara e evidente, de que o Senhor está insatisfeito sentado no seu trono da graça, mas que na terra você está levantando uma geração que vai fazer efeito e mostrar o valor de uma conversão. Obrigado por Jesus, pelo Espírito Santo, pela Bíblia. Oro pelo excelentíssimo juiz Sérgio Moro, pela doutora Janaína, enfim, pelos brasileiros que estão hoje envolvidos, que o Senhor possa estar levantando um exército de fogo e mostrarmos que os valores de uma cidadania, ela corresponde ao que nós possamos exercer e influenciar, que o nosso povo seja influenciado, porque o Brasil é um país de primeiro mundo, está mal administrado por enquanto, mas o Senhor vai tomar frente daquele negócio ali e mostrar que o Senhor é Deus, e que nós, até esse final de ano, o Senhor possa estar preparando fisicamente, mentalmente, espiritualmente, com essa armadura do Senhor, para que eu possa lutar com igualdade diante de qualquer situação que vier, porque a missão que o Senhor nos deu será cumprida com êxito, porque o Senhor é Deus e o Senhor levanta homens e mulheres corajosos para uma missão. Obrigado
pelas maravilhas que o Senhor operou no passado, está operando hoje. Obrigado pelo Espírito Santo, obrigado por Jesus, obrigado pela Bíblia, obrigado por essas maravilhas que o Senhor irá fazer. Nos ajude a entendermos a cada dia a sua vontade, porque o Senhor é Deus e nós somos servos. Essa é a nossa oração de agradecimento, em nome do Senhor Jesus. Eu queria ler um pouquinho aqui sobre as características especiais que a palavra de Deus nos mostra, os valores. 6 características especiais revela o livro de Juízes. Registra eventos da história turbada de Israel, da conquista da Palestina ao início da monarquia. Resulta 3 verdades simples, porém profundas. Um povo que pertence a Deus deve ter a Deus como seu rei e Senhor. O pecado é sempre destruidor para o povo de Deus. Sempre que o povo de Deus se humilha, ora e deixa seus caminhos ímpios, Deus ouve dos céus, sara a sua terra. Salienta que quando Israel perdia de vista a sua identidade com o povo do concerto, tendo Deus como seu rei, a nação afundava em ciclos repetidos de caos espiritual, moral e social. Então, cada um fazia o que parecia reto aos seus olhos. Revela vários casos que ocorrem repetidamente na história do povo de Deus. Dos 2 concertos, vários casos, a não ser que o povo de Deus une-se e dedique-se a Deus de todo o coração e mantenha uma constante vigilância espiritual. Esse povo endurecerá o coração, deixará de buscar a Deus, se desviará e acabará na apostasia. Deus é longânimo e sempre que os seus clamam arrependidos, Ele é misericordioso para restaurar por meio de homens que Ele levanta constantemente. Os próprios líderes ungidos que Deus usa para livrar o seu povo entram pelo caminho da corrupção, por falta de humildade, de caráter ou de retidão. Cada um dos 6 ciclos principais do livro abrange apostasia, opressão, aflição e libertação, e começam todos da mesma forma. Então fizeram os filhos de Israel o que parecia mal aos olhos do Senhor. Josué tinha morrido, e Deus já tinha provado para Josué, o sol tinha parado. E nesse momento sublime desse Gideão, que era o filho de Joás, o abiezrita, em Juízes no capítulo 6, no versículo 33, nos diz assim: e todos os medianitas e amalequita e os filhos do Oriente se ajuntaram num campo e puseram o seu campo no vale de Jarel. Então o Espírito do Senhor revestiu a Gideão, o qual tocou a buzina, e o abiezrita se juntaram após ele. Enviou mensageiros por toda a tribo de Manassés, que também enviou mensageiros a Zebulon e a Naftali, e saíram-lhe ao encontro. E disse Gideão a Deus: se hás de livrar Israel por minha mão, como tens dito, eis que eu porei um velo de lã na eira. Se o orvalho estiver somente no velo e a secura sobre a terra, então conhecereis que hás de livrar Israel por minha mão, como os tem dito. E assim sucedeu, porque o outro dia se levantou de madrugada e apertou o velo do orvalho do velo e espremeu uma taça cheia de águas. E disse Gideão a Deus: não se acenda contra mim a tua ira. Se ainda falar só esta vez, rogo-te que só esta vez faça a prova com o velo. Rogo-te que só no velo haja secura e em toda a terra haja orvalho. E Deus assim o fez naquela noite, pois só no velo havia secura e sobre toda a terra havia orvalho. É necessário, na maioria das grandes vezes, é necessário nós não colocarmos Deus à prova, mas é necessário que nós nos colocamos diante de uma situação para que nós possamos saber que Deus é conosco. E nesse momento de Gideão, ele simplesmente queria uma prova de que Deus era com ele, porque Gideão estava malhando trigo num lagar, quando o anjo do Senhor apareceu a ele, dizendo para ele que ele era um varão valoroso e que ele tinha sido um escolhido de Deus para uma determinada missão. Então,
Gideão simplesmente falou com Deus. Deus, propriamente dito, o anjo do Senhor, quando veio aqui, obviamente, era Gabriel, o arcanjo Miguel, que veio aqui falar com ele, enviado por Deus. Porque o Deus de Israel estava sentado no seu trono, vendo o sacrifício de que o povo de Deus estava passando mediante a tribulação, a perturbação espiritual e os saques está sendo feitos os medianitas e os amalequitas. Depois que Josué foi depois de seus 110 anos de vida, então entrou a era do tempo dos juízes. Então Deus escolheu a Gideão para uma missão e um propósito. Então Gideão, malhando o trigo no lagar, simplesmente malhando o seu trigo, e lá no outro lado, nos campos, no pé da montanha, ele via os medianitas e os amalequitas, esperando que toda aquela plantação estivesse posta, para que eles, os medianitas, entravam e saqueavam, roubavam tudo e voltavam, e esperavam por mais 6 meses, ou 1 ano e meio, 2 anos, até que chegasse o tempo daquela plantação novamente, para eles saquearem novamente. Então Gideão malhando um trigo no lagar. E nós sabemos que o lagar não é um local apropriado para malhar trigo. O lagar normalmente é apropriado um local que as uvas eram espremidas. Então ele fazia isso com medo. Quando Gideão pediu a Deus essa prova, ele pediu essa prova pegou um maço de algodão e colocou o algodão lá de fora da casa e falou com Deus: olha Deus, se esse maço de algodão, que automaticamente, normalmente, quando o orvalho, ele, da noite para o dia, na viração da rotatividade que a Terra dá, a geada ela é obrigada, porque é a natureza da rotatividade da Terra. Então, quando Gideão acordava, Gideão via que os pastos estavam todos umedecidos. Então ele tinha medo de encarar uma situação. Então quando ele colocou aquele algodão ali, ele falou com Deus: olha Deus, vou colocar esse algodão e que haja só água no algodão e toda a terra esteja seca, mas água só no algodão. Ele pediu algo impossível aos olhos humanos. Aquilo ali era impossível. Mas como Deus, Criador, Deus, Ele que abre as chaves de tudo, da noite, do dia, da madrugada, de tudo. Então Deus falou: tudo bem, Gideão, você vai dormir e amanhã você vai ver. Quando acordou de manhã, Gideão pegou aquele algodão e pegou uma taça, um copo grande e espremeu, encheu. Então ali Gideão ficou feliz e falou com Deus: mais uma vez eu te peço que haja em toda a terra, que haja molhado o chão todo, todos os pastos estejam molhados, mas que haja só que seja seco esse algodão. E Deus: tá bom, assim farei. Gideão simplesmente fez assim. Gideão foi dormir, e quando ele acordou no outro dia, Gideão viu os pastos todos ali umedecidos, tudo molhado, e o algodão seco. Gideão se mostrou alegre, porque ele sabia que Deus era com ele. Gideão sabia que Deus tinha dado a ele uma missão. Gideão sabia que aquele era o momento que Deus tinha levantado ele para fazer aquela obra naquele momento. Então Gideão, na sequência do capítulo 7, que o Jerubaal é na realidade, que é chamado Jerubaal, no capítulo 7 de Juízes. Então Jerubaal, que é Gideão, se levantou de madrugada, todo o povo que com ele se havia acamparam-se junto à fonte de Horebe, de maneira que tinha o arraial dos medianitas para o norte, pelo outeiro de Moré, no vale. E disse o Senhor a Gideão: muito é o povo que está contigo, para eu dar os medianitas em sua mão, a fim de que Israel se não glorie contra mim, dizendo: a minha mão me livrou. Pois agora apregou aos ouvidos do povo, dizendo: quem for covarde e medroso, que volte e vá-se apressadamente das montanhas de Gileade. Então voltaram o povo
22.010 ficaram. E disse o Senhor a Gideão: ainda é muito povo, faz-o descer as águas, que ali te provarei, e será que aquele que eu te disser, esse irá contigo. Porém, todo aquele que eu disser, esse não irá contigo, e esse não irá. E fez descer o povo as águas. Então o Senhor disse a Gideão: qualquer que lamber as águas com a sua língua, como as lambe o cão, esses porá parte, como também todo aquele que se abaixar de joelhos e beber. E foi o número dos que lamberam, levando a mão à boca, 300 homens. E todo o resto do povo se abaixou de joelhos a beber as águas. E disse o Senhor a Gideão: com esses 300 homens que lamberam as águas, vós livrarei e darei os medianitas na tua mão, pelo que toda a outra gente se vá, cada um ao seu lugar. E o povo tomou na sua mão provisões e as buzinas, e ele enviou todos os homens de Israel, cada um à sua tenda. Porém os 300 homens reteve, estavam no arraial dos medianitas, abaixo do vale. E sucedeu que naquela mesma noite o Senhor disse: levanta-te e desce ao arraial, porque tenho dado na tua mão. E se ainda temes a descer, desce tu e o teu moço para o arraial, e ouvirás o que dizem. Então se esforçarão a tua mão e descerás ao arraial. Então desceu ele com o seu moço para ao extremo das sentinelas que estavam no arraial. E os medianitas e amalequitas e todos os filhos do Oriente jaziam no vale como gafanhotos em multidão, e eram inumeráveis os seus camelos como a areia que está na praia do mar, em multidão. Chegando por Gideão, eis que estava contando um homem ao seu companheiro um sonho, e dizia: eis que um sonho sonhei, e eis que um pão de cevada torrado rodava pelo arraial dos medianitas, e chegava até as tendas, e as feriu e a caíram, e transtornou de cima para baixo, e ficaram batidas. E respondeu seu companheiro, e disse: não é isto outra coisa, senão a espada de Gideão, filho de Joás, varão israelita. Deus tem dado na sua mão os medianitas e todo esse arraial. E quando ele ouviu esse relato do sonho, Gideão, era o sinal de que ele esperava, de que Deus deu o sinal verde para que ele, com os 300 homens, entrasse no arraial dos medianitas, dos amalequitas e todos os povos do Oriente, que eram inumeráveis como a areia que está na praia do mar. Então os inimigos eram inumeráveis. Nesses 32 mil homens que Gideão tinha, quando Deus falou para ele: você manda voltar os covardes e os fracos, volta para trás. 22 mil voltaram para trás. E nesse momento, eu posso ver com meus olhos, não só da fé, como meus olhos físicos também. Eu estou vendo nos dias de hoje as mesmas coisas acontecendo no nosso meio. As mesmas coisas estão hoje acontecendo no nosso meio, porque nós estamos envolvidos em uma apostasia. Nós estamos envolvidos hoje com os medianitas e os amalequitas, todos em nossas voltas, tramando mil e uma maneira de destruição em massa do povo de Deus. Enquanto que uma parte desses estúpidos estão matando nossos irmãos e ninguém está fazendo nada, e eu tenho certeza de que Deus vai levantar um exército preparado na terra para tudo e todas as coisas, porque a justiça de Deus, ela vai prevalecer. Então todo esse mal que está sendo feito, Deus não está satisfeito. E como povo de Deus, nós não estamos satisfeitos com o que nós estamos vendo. E nesse momento que Gideão viu aqui, esse sinal de um sonho, ele viu esse sinal que era o momento dele fazer aquela investida contra os amalequitas. E nessa investida que ele fez contra os amalequitas, Deus ia na frente. E quando Deus vai na frente, alguma coisa acontece. Cai pedra do céu, a destruição já começa. Deus já começa a matar aquele povo dos inimigos, para que os 300 homens que Gideão tinha, se nós colocarmos a quantidade de areia que tem na beira da praia do mar, e nós separarmos 300 homens para 100 milhões naturalmente,
se nós formos separarmos 300 homens, nós vamos ver aí uma faixa de quase 3, 4, 5 por 1. Então é uma faixa de um homem teria que matar mais de 2, 3 milhões de pessoas. Então Deus de Israel, quando Ele manda para fazer e mostrar a diferença e mostrar um valor. Agora nós temos que termos coragem, determinação de saber que Deus está na frente. E quando Deus está na frente, Ele faz algo, as coisas acontecem. Então quero agradecer a Deus nesse momento pela vida de Gideão, que nessa investida com 300 homens que lamberam as águas e que foram taxados como os cachorros e rejeitados, mas foram os homens valorosos. E nós temos que separarmos hoje, porque Deus vai separar os cachorros do tempo presente hoje, para poder fazer algo a mais, em que uma elite eclesiástica estão mais ocupados em arrancar as ovelhas, e arrancar os seus couros, e arrancar os seus direitos, mas não querem pagar o preço por elas e nem por ninguém, e não querem fazer valer a justiça de Deus. E eu estou vendo e acompanhando em oração e jejum uma quantidade de pessoas que estão lá no Brasil sofrendo hoje o martírio da escravidão. Está preso a um sistema religioso, está preso muitas jovens hoje que eu estou acompanhando, que começaram cedo com 15, 16 anos de idade dentro da igreja, com 14, 13 anos, então estão vivendo escravas de um sistema maligno, e quando elas não servem mais, completa 18, 20 anos, são rejeitadas, e esses vigaristas da fé continuam fazendo a mesma coisa, e ninguém está fazendo, e elas com medo não delatam a eles, com medo de serem mortas, mas a justiça de Deus vai prevalecer, porque Deus vai levantar uma geração forte. Então todo esse mal que está sendo feito, e toda essa mentirada que está encoberta, assim como muitas irmãs também que estão fazendo um trabalho de secretariado também, estão sendo envolvidas e nada está acontecendo, porque ninguém quer delatar, ninguém quer relatar nada. Estão vivendo naquela opressão embaixo de uma mentira, e servindo um Deus de mentira. Então esse Deus de Israel aqui, quando Ele levanta um homem ou uma mulher para um propósito, Ele mostra o valor. Então quando esse relato que nós estamos colocando diante dessa verdade, que esse ano vai passar, eu não sei o que vai acontecer amanhã, mas esse ano são determinados a um propósito, porque Deus nos concedeu um privilégio há uns 18, 19 anos atrás, e esse privilégio eu vou levar efeito, porque a entrada nesse país foi pela porta da frente, eu vou sair pela porta da frente, mas a minha missão vai ser cumprida, e eu quero agradecer a Deus pela vida, por esse país, porque esse país mostra em história do passado a maneira de condução de uma política em cima da terra, os valores que um cidadão tem. Então esses ônibus que nós vemos parar nessas ruas e avenidas de todo o país, que nós vemos como a cor amarela, mas na placa escrita está Bluebird, pássaro azul. Nós podemos ver que as leis, elas foram feitas para serem assistidas. Então, com todo esse amparo que está nesse país, com todas essas facilidades que aqui estão, nós queremos ver ser transladadas para o nosso país, onde as crianças possam viver e passar o seu tempo de vida com dignidade, e o ser humano viver com dignidade, envelhecer com dignidade e morrer com moral também, porque o propósito do governo não é roubar, destruir, matar e depois ir para diante das câmeras e dizer que não está acontecendo nada, que é pura mentira, é pura invenção, porque o mundo está vendo o tamanho da corrupção que o nosso país mergulhou, e o que me deixa entristecido e enfurecido é que todos estão vendo, o que estão dentro não querem ver, porque não querem abrir os olhos, porque eles são da turma do que Deus mandou Gideão mandar para trás. Os fracos, os frouxos, os medrosos, manda voltar para trás. Então agora é hora de uma geração se levantar com um propósito. E graças a Deus, por ele ter ouvido as orações, ele levantou o doutor e a doutora, e enfim, o propósito não vai recuar, e nós não vamos recuar, nós vamos para cima agora, porque agora é hora
de implantar uma democracia verdadeira e o valor de uma cidadania. Não importa o que vai acontecer, mas que as próximas gerações possam viver com dignidade e com moral. Eu quero deixar esse anúncio claro de que estou pronto. Amanhã, eu não sei o que sucederá amanhã. Eu sei que o ontem já passou e eu estou aqui hoje. E o amanhã pertence a Deus. Mas dezembro eu quero regressar ao Brasil. E a nossa terceira semana de novembro, eu quero estar aqui mostrando minha passagem de volta. Porque Deus me deu algo para fazer e eu vou fazer. Eu vou fazer porque Deus de Israel, de 4.500 anos aqui atrás, é o mesmo de hoje, é o mesmo de amanhã e é o mesmo das gerações futuras. E Ele está conosco para nos dar o que nós precisamos nesse momento. Eu sei que as maravilhas de Deus, elas serão grandiosas, porque nós somos uma raiz vitoriosa, sacerdócio real e uma nação santa, um povo separado e escolhido para boas obras. Sou grato a Deus de Israel pelas maravilhas que Ele operou no passado, por esses homens fortes que mostraram que vale a pena servir a Deus e que nós fomos levantados para essa geração para mostrar a diferença. Obrigado a Deus e a Jesus e ao Espírito Santo, porque quando Gideão foi revestido pelo Espírito Santo que tocou a buzina, Israel se levantou para a peleja e pelejar e vencer. Ele foi revestido. Que nós possamos sermos revestidos com o Espírito Santo de Deus, para nós vencermos nessa batalha. E disse o Senhor Gideão: louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. E disse o Senhor Gideão: com esses 300 homens que lamberam as águas, vós livrarei e darei os medianitas na tua mão, pelo que toda a outra gente se vá, cada um ao seu lugar. Deus separou o mínimo de homens, para poder mostrar que os inimigos são inumeráveis e incontáveis, mas que o Deus de Israel, quando Ele manda, Ele garante. Então Ele mandou para os Estados Unidos, há esses anos que aqui eu estou, e antes de vir, fiquei os 2 anos em oração em cima do monte, comendo, bebendo, dormindo, meditando, orando e jejuando. E para muitos era taxado como louco, mas Deus mostrou para mim algo que hoje eu estou vendo acontecer. Então o que Deus começou a fazer, a efeito na minha vida, no ministério, só vai terminar quando o meu sonho se realizar. Então eu quero agradecer em oração ao Deus poderoso de Israel, que não existe outro Deus que nós devemos nos prostrarmos, mas que nós possamos valorizar a cada dia o ar que nós respiramos, porque tudo isso é dado de graça, porque o Deus de Israel levanta a cada geração um Gideão para mostrar algo na terra que é possível. O impossível torna-se possível quando nós cremos no Deus de Israel. Senhor nosso Deus, nosso Pai que está no céu, te louvo, exalto, agradeço, te glorifico e rendemos graças. Obrigado por esse momento, pela tua palavra, obrigado por Gideão, obrigado pelos juízes que virão pela frente ainda, e obrigado pelo momento que o Senhor tem proporcionado. Oro pelo meu trabalho, pela minha vida, pelo meu ministério, pela minha família, pelos Estados Unidos, pelo presidente Barack Obama, George W. Bush, e nós sabemos que os demais outros presidentes que levaram e implantaram, que as leis que já estavam implantadas só deram sequência, que nós possamos ver essas mesmas leis um dia se operarem no Brasil, porque o Senhor é Deus e o Senhor sabe até onde nós suportamos. Dá-nos força, sabedoria, conhecimento, entendimento, para nós termos algo a mais por onde nós passamos. Obrigado pelo que o Senhor fez ontem e está fazendo hoje, e o mais que o Senhor irá fazer amanhã. Deus de Israel, obrigado por tudo, em nome de Jesus.